Eu hoje sonhei. Eu sonhei que eu entrava assim, parecia um salão enorme, né? Nesse salão tinha muitos vitrais branco transparente, que dava para ver fora, que era um jardim lindo, maravilhoso. E nos vidros desse vitrais, ele não era assim em pedaços, ele era inteiro, o vidro inteiro, acho que tinha uns 3 metros de altura e ou é 3 ou 2,5 de largura. Tinha assim uns 2, 3, acho que uns 4. E no meio, entre os dois de um lado, dois do outro, uma porta imensa em círculo, assim. Que é feito um portal. Eles fazem aqueles portal redondo. Uma porta imensa. Também de mais de 4 metros de altura. Do chão para coisa. Os vitrais pegava assim, mais ou menos assim, e em cima era o vitral, até o teto, quase o teto do teto. Aí eu entrava nesse salão enorme, só tinha um senhor assim, parado entre um vitral e outro, tinha feito uma parede. E ele estava ali parado, como se tivesse de costa para mim, né? Aí eu me aproximando dele, ele estava com alguma coisa na mão. Aí eu vi que ele estava com não sei, uma roupa assim comprida assim, né? Feito uma batina branca. Não sei se vocês se lembram daquele tecido que os homens faziam paletó, que era, esqueci o nome agora, linho. Era um linho branco, perfeito, sem corte. De onde eu estava aí, fui me aproximando dele. O cabelo dele era longo, nas costas, branco, feito um tuchinho de algodão. Aí eu me aproximei dele, aí ele virou assim o rosto, assim, meio rosto. Aí mostrava o que estava na mão. O que estava na mão era feito, parecia um brinquedo, uma cadeira de brinquedo, de madeira. Era todo feito numa madeira, ele não tinha emenda, também feito a roupa do homem, né? Aí ele mostrava, tinha um encosto assim arredondado e todo trabalhado, não me lembro no coisa. Aí era mais ou menos parecido com o vitral, só que os vitrais eram inteiros e tinha feito uns vios assim, uns desenhos, o mesmo desenho que tinha na cadeira, no brinquedo, naquela coisa. Do vitrais era todo em ouro. Em ouro. Não sei se era ouro amarelo e ouro branco, mas era realçava com o sol, né? E aí eu olhava assim e via. Aí eu olhava assim e ele dizia, eu perguntava a ele, porque o coisa é um marronzinho, a cadeirinha, né, de coisa. Mas parecia que era um porta-joia, né, a cadeirinha, um porta-joia. Aí eu olhava assim, era todo trabalhado e era um marrom que ainda não localizei esse tipo de marrom. E ele brilhava. Aí eu perguntei a ele, que brilho bonito, né? Aí ele dizia que foi feito untado com mel de abelha, né? Aí por isso estava aquele brilho. Mas não, a gente tocava, mas não estava melado, entendeu? Era coisa linda, um marrom lindo. E ele chegava a dizer assim, tome. Aí eu digo, oxente, para dar a sua filha. Aí eu disse, minha filha? Quem é minha filha? Ele disse, a rainha. Aí eu dizia assim, se é minha filha, então não precisa de presente. Aí ele olhava para mim e dissesse assim, você tem razão.
Aí recolhia, aí apontava assim, aí tinha feito uma passarela, um negócio assim, que subia assim lá pro primeiro andar. Só que não tinha, eu não via corrimão. E o piso era todo inteiro, ele não tinha emenda, era uma peça só, tanto do chão pegando assim e subindo. Aí eu subia e chegava assim, aí tinha uma distância mais ou menos, vamos dizer, eu tô aqui e aí tinha uma porta ali assim. Aí abri essa porta, né, uma porta grande, e saiu uma mocinha assim, eu acho que uns 14, 15 anos, com o cabelo ondulados até o pescoço, o ombro, né, que chamam, até o ombro. E o vestido dela era de alça, da cor, variava as cores da cadeirinha, o marrom, que eram vários marrons no tecido, como ela mexia, ele como se fosse, mudasse de cor, era furta-cor, né? E era todo costurado, não tinha costura, era todo feito, parece sem costura no corpo dela. Não tinha costura, você não via emenda. E o vestido dela era longo e ele vinha justo até a cintura, e da cintura ele abria assim e formavam umas pinças, é que essas pinças abria e ele mudava as cores, como ela andava, né? Aí ela se aproximou, vamos dizer assim, aqui é o mureta, aqui era o passeio onde eu estava, né? Vamos dizer. Aí ela se aproximou disso aqui, subiu não, ficou assim na ponta. Aí eu chegava e dizia assim, ela não olhava para mim, ela estava olhando para baixo. Aí eu olhava para baixo e tinha era aquele salão que eu estava, e tinha uma tuia de gente, assim, aglomerada num canto, coisa. O salão era muito grande, tinha gente e dava para ter espaço ainda. Aí eu dizia assim, eu ia dizer, né? Você é minha filha, né? Na minha cabeça. Aí ela chegava sem olhar para mim, na ponta. Aí eu vi o cabelo dela era cheio de cachinho assim, hein? Vocês estão vendo os cachinhos assim, né? Em cima ele estava com feito era um tipo de véu com uma coroa em cima da cabeça, né? E nessa coroa ele tinha feito umas coisinhas assim, umas bolinhas, coisa parecia um mel de abelha, né? Que ficava se mexendo, coisa, e era da cor do brilho, era o brilho da cadeirinha, né? Aí ela chegava e dizia assim para mim, de lado, vamos dizer, ela estava ali virada para cá, e eu estava aqui de frente para ela. Aqui era a porta e ela estava aqui feito num negócio assim, que era uma queda livre, vamos dizer assim, e ela estava na ponta. Aí ela dizia assim para mim, a eternidade, a imortalidade não é física, é espiritual, ela dizia. E eu parada ali. Aí ela não olhava para mim. Aí dizia assim, a senhora, você foi tirado tudo de você. Tiraram tudo de você. Aí eu chegava assim, olhando para ela, né? Ela não olhava para mim, nem dava um vez, ela estava olhando para frente, para as pessoas, falando comigo, mas dizendo que tiraram tudo de você. E eles vão pagar por isso, que tiraram tudo. Tiraram até seus filhos. Aí na minha cabeça, né? Aí eu dizia assim, filhos, na minha cabeça. Aí ela chegava e dizia assim, tenha fé. Aí eu ia dizer assim, não vá não, porque ela botou o pé assim,
botou um pé assim para... Aí ficou em pé, como se estivesse flutuando naquela parte alta. Aí eu dizia assim, tenha fé. Siga em frente e tenha fé. Aí ela saía como se fosse flutuando assim e descendo. Não tinha escada. Só tinha ela descendo assim, naquela roupa, a roupa assim, a parte do vestido balançando assim para trás. E ela aí, como ela chegou metade do caminho para chegar aquela multidão de gente que tinha ali naquele salão, eu acordei. Esse foi o sonho que eu tive essa noite. Se alguém entendeu, ela disse assim, eu ouvi muito bem, que a eternidade, a imortalidade, a eternidade, não estava no físico, estava no espírito, né? Na eternidade. E que tinham tirado tudo meu. Eu ouvi muito bem isso. Até meus filhos. Quer dizer, a imortalidade não é física. Que é tudo, é mais ou menos a mesma coisa. E que eu tivesse fé. E que ela era minha filha. Uma moça de 14 anos, que era uma rainha em um castelo. Porque aquilo ali era um castelo. E ela estava toda linda e maravilhosa. E quer dizer que eu tinha mais de um filho. E quem são esses filhos? E que eles tiraram de mim de verdade? O que foi roubado de mim? Como ela disse. E vamos ter fé, como ela disse. Bom dia, esse foi o sonho que eu tive essa noite. Uma moça, uma rainha, que dizia ser minha filha, que eu não tenho filha, nunca tive, legalmente, visualmente, não sei se espiritualmente eu tenho, mas é uma rainha muito bonita e muito, muito forte. Eu senti a força dela. Bom dia.